Bom. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Tudo bem? Como estão? Bom, eu tenho que falar porque aqui, gente, tá aqui onde eu moro, né? Em Rio Verde, Goiás, está fazendo um calor insuportável, literalmente insuportável. Hoje, por exemplo, né, eu já andei dando uma olhada aí, teve várias pessoas, né, comentando que e registrando vários níveis altos aí de temperatura, mas aqui no centro da cidade mesmo, o termômetro principal chegou a bater os 46 graus. Ou seja, é uma, né, dentro de casa tá um pouco menos, mas tá bem quente, então tá tenso, cansativo, mas nós estamos aqui firmes e fortes, né? Normalmente o calor cansa um pouquinho mais, mas nós continuamos os nossos trabalhos e continuamos as nossas tarefas. Então, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês, algumas lembrancinhas aí de algumas coisas que estão acontecendo aqui no perfil. Ontem eu marquei algumas pessoas, algumas mulheres que fazem a diferença na minha vida, então eu fiz uma homenagem ontem para essas mulheres. Não consegui marcar todas, né? Então algumas ficaram de fora, mas ontem foi o dia especial de marcar todas. Talvez na semana que vem eu faça de novo essa ação, porque ficaram muitas mulheres maravilhosas aí que eu queria homenagear, ficaram de fora. Não por falta de mérito, mas porque realmente não dava tempo e não cabia tudo, mesmo porque os stories agora é um por vez, né? Então é assim que funciona, a gente vai se adaptando ao que nós temos. E eu gostaria de avisar para vocês que se vocês sabem de alguém ou conhecem alguém, algum amigo, algum familiar que gosta do conteúdo de paisagismo, vocês cliquem no aviãozinho aí e encaminha para esse conhecido ou esse familiar que gosta do conteúdo. E ele vai ficar gravado no IGTV, fica sempre gravado no IGTV. Então, quem não pôde assistir no horário, quem não conseguiu chegar, não pôde participar aqui ao vivo, vai ficar gravado no IGTV. Então, você pode assistir lá depois, tranquilamente, e deixar os seus comentários, as suas dúvidas, né? Algumas questões aí que vocês tenham para falar para mim. Eu estou, né, começando nesse perfil aqui, que é direcionado para paisagismo, né? Todas as questões e todo o conhecimento e experiência que eu adquiri aí durante algum tempo. Tem 13 anos que eu sou agrônoma e paisagista, tenho 18 anos de formação, mas eu trabalhei um período na área comercial, com soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar, batata, cebola, alho, cenoura, beterraba. Então tem um leque amplo aí de culturas também que são associadas à agronomia, mas eu já tinha feito mestrado em floricultura e paisagismo e vi que a área comercial realmente não era para mim. Eu fiz a experiência e resolvi
me dedicar integralmente aí à parte de paisagismo e estudos relacionados a solo, relacionados a sementes, que são utilizadas também para reprodução das plantas, nas mudas, né? Então, isso tudo faz parte dos saberes que nós, paisagistas, precisamos ir adquirindo com o tempo, né? Nessa longa jornada de 13 anos, tem muitos desafios, muitas dificuldades, muitas pedras no caminho, muitos clientes abençoados e muitos clientes, né, meio chatinhos, mas faz parte. Então, tem um leque de experiência aí bem amplo para eu compartilhar com vocês. Tudo isso faz parte. Mas tem formas de nós superarmos esses desafios, essas dificuldades, às vezes um desânimo, um pouquinho de frustrações que nós temos, né, também no mercado. Tudo isso é passível de todas as pessoas passarem por isso. Você não está, né, livre de passar por todos esses problemas e todos esses desafios. O que importa é que você tenha alguém para te ajudar, para te auxiliar, apoiar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Normalmente, na vida pessoal, nós temos as nossas famílias, os pais, as mães, os irmãos ou irmãs, alguns parentes que são mais próximos. Todas essas pessoas, na vida pessoal e profissional, elas vêm em primeiro lugar e apoiam os nossos projetos. Às vezes, eles não entendem e acham que não faz sentido, mas eles, no fundo, eles gostam de você e apoiam. E aí nós partimos para o âmbito profissional, estritamente profissional. Sempre temos, né, parceiros ou amigos profissionais e amigas profissionais que nos apoiam no decorrer da nossa carreira profissional. Algumas pessoas, né, são mais mentoras, tutoras, mestres, que são pessoas que têm mais experiência, que já percorreram aquele caminho e eles podem sim te ajudar a passar por esses desafios, por essas dificuldades de forma mais tranquila, de forma menos trabalhosa e menos estressante, para te dar menos dor de cabeça. E isso é importante, eu quero frisar, e eu sempre falo aqui nos conteúdos, nas lives, que é importante você ter pessoas, principalmente mentores ou mestres, né, para te auxiliarem aí no processo de... Giovaninha... Ah, Savi, não é possível, eu vou ter a honra de ter a senhora em live. Boa noite, amor. Tudo bem? Então, nós estamos comentando hoje sobre os saberes relacionados a profissional de paisagismo ou as paisagistas aí. E o que eu estava comentando era justamente sobre todos os saberes que eu tenho e que eu ainda preciso aprender e aprimorar, mas sempre é bom e é recomendável que nós tenhamos um tutor ou uma tutora, um mestre, uma mentora, né, como eu estou tendo agora, que ajudem no processo, que ajudem a passar pelos desafios, pelas dificuldades, porque já tem mais experiência e a gente consegue ver de forma mais facilitada, de forma mais objetiva, prática, que possa nos auxiliar no processo para que nós possamos atingir o objetivo mais rápido, né? Então, Savi, que bom, nossa, eu tô orgulhosa demais de ter você aqui, muito bom. Enfim,
como eu estava comentando sobre esses saberes que uma paisagista precisa ter, porque não é qualquer pessoa, infelizmente, não é qualquer pessoa que sai por aí inventando de ser paisagista e eu gosto de plantas e vou sair fazendo paisagismo por aí. Aleatoriamente eu gosto de plantas e pronto, acabou. Vou fazer projetos de paisagismo, mas como? Um projeto de paisagismo, ele engloba várias áreas do conhecimento. Engloba biologia, geologia, ciências do solo, ciências climáticas, artes de desenho, artes de criação, algumas partes aí que você precisa entender das histórias e formas de jardim que nós temos ao longo de toda a história antiga, jardins da Babilônia, e tem vários estilos de jardim, então você precisa também ter uma certa noção de cultura. Não adianta, porque se você só gosta de plantas, é uma característica legal, mas só isso não é necessário. Então você vai precisar buscar mais informações e principalmente uma formação para trabalhar nessa área. Normalmente, as pessoas que têm formação em agronomia, arquitetura, biologia, engenharia ambiental e algumas engenheiras também. No meu caso, eu sou engenheira agrônoma, mas hoje em dia a grade curricular é mais para agronomia, mais direcionada para culturas. Mas eu aprendi muito bem na graduação, aprendi desenhos, aprendi formas de criação, tive contato com floricultura, paisagismo e uma série de outras coisas. Tudo isso faz base de um conhecimento para você dar o primeiro passo. É o nível 1, seria uma graduação para você se concretizar no paisagismo. Aí, depois desse nível 1, que seria uma graduação ou um nível técnico, porque nós temos no país apenas um curso técnico e tecnólogo de paisagismo. E normalmente ele não é tão acessível assim, tá? O que acontece? As pessoas, depois que se formam, mesmo com toda a base que nós temos na graduação, você sai praticamente, como a gente fala, nu e cru. Você tem muita teoria, pouca prática. Em algumas universidades, mais prática, mas mesmo assim você sai literalmente perdido. Para qual área que eu vou? Daí os profissionais, costumam passar a identificar realmente qual a área que ele gostaria de formar a carreira, manter-se ali no meio profissional. E aí o que acontece? Oi, Ingrid! Boa noite, tudo bem? Bom demais ter você por aqui, adorei! Muito bom, obrigada pela presença, tá? Se tiverem dúvidas aí, quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre os saberes da paisagista. E contando um pouquinho, assim, da minha história, eu fiz agronomia, sempre tive contato com plantas, então beleza, eu já gosto de plantas. Ok, já é um ponto positivo. Na graduação, eu tive muito contato com a floricultura e paisagismo, fiz estágios, bolsas de iniciação científica, que são trabalhos extras que nós fazemos na universidade relacionados ao tema. E aí podemos dizer assim que eu sempre estive ligada à floricultura e paisagismo, então eu sempre pendia para esse lado, era um lado que me chamava muito a atenção. Desde sempre, orquídeas, bromélias, tudo isso, eu já tinha uma certa tendência para esse lado. Nas disciplinas de floricultura e paisagismo, eu identifiquei mais ainda que a minha praia era essa, eu tinha que surfar nessa praia. Porque a galera da minha turma não gostava de fazer projetos, não gostava de elaborar, de criar, de pensar
nas várias formas de usar aquele ambiente, praças, parques, a obra pública, então a galera corria. E aí sobrou na turma, para mim, que gostava demais de fazer projeto, gostava de desenhar, sobrou para mim fazer todos os projetos, enfim. Eu tive que fazer para a galera, fazer geral, e aí eu me identifiquei mais ainda com essa história de ser paisagista. Isso tudo para mostrar para vocês, né, para evidenciar e deixar claro para vocês que só gostar de plantas não funciona, mas é essencial. E o contato com as partes de arte, cultura, desenhos, habilidades que devem ser desenvolvidas, que uma paisagista deve saber para exercer bem a profissão, ou pelo menos começar bem e depois ficar melhor ainda com o tempo e com o aprendizado, ok? O que acontece? Depois que nós nos formamos, acontece um turbilhão de ideias na nossa cabeça, você não sabe que área vai seguir, alguns têm dificuldade porque tem que voltar para casa e tal, então tem uma série de questões envolvidas. No meu caso, eu já fui para o mestrado, já saí da graduação, uma semana depois eu já estava em Viçosa, direto de cabeça no mestrado, em floricultura e paisagismo, porque eu já sabia, desde o início da graduação, que eu sempre gostei de plantas e eu queria trabalhar com elas. E depois a afinidade com floricultura e paisagismo foi mais forte ainda, então eu ingressei diretamente no mestrado, nessa parte, e tive a honra e o prazer de ser orientada por um cara fantástico, que eu preciso mencionar para vocês, que é o professor Afonso Zuim. Ele é um cara, assim, esplendoroso. Ele é de família de artistas, né, pintores, desenhistas, então ele já tinha uma sensibilidade, tinha feeling para isso, já tinha esse glamour relacionado à arte de desenhos. Então ele desenhava à mão, que era uma coisa incrível. E eu fiquei fascinada pelo desenho à mão, mas eu não tinha habilidade. Então ele me ajudou tanto na orientação como disciplinas e créditos, né? Aquela coisa toda do meio acadêmico que a gente tem que cumprir, uma série de questões. Mas ele me ajudou muito pessoalmente a desenvolver a minha habilidade artística para desenho, que eu não sabia. Eu tinha muita dificuldade, principalmente na expressão de profundidade das plantas, na parte de representação de sombras e formas de plantas, tudo isso era meio complicado para mim. E ele me apresentou todo esse mundo, então ele me deu um monte de materiais, de livros, acesso às bibliotecas dele, ele me orientou em projetos particulares, então nós aprendemos a medir áreas, fazer croquis, fazer levantamentos, né, de questionários e entrevistas com clientes para entender as necessidades deles. Então eu pude fazer projetos particulares em condomínios junto com ele, fazer parquinhos para crianças, fazer praça pública, tudo isso fazia parte do nosso trabalho também na universidade, como missão de bolsistas para ajudar a comunidade. Então, eram projetos de extensão como bolsista. Então, eu aprendi muito com o professor Afonso Zuim. Eu preciso citar o nome dele porque é uma gratidão eterna que eu não esqueço. Ele me ajudou não só na parte profissional, mas também muito pessoal, e eu fui além do mestrado acadêmico. Então eu fui para a parte profissional mesmo, ele me colocou para aprender na prática e eu pude participar de projetos muito massa aí durante o mestrado. E também ele me apresentou os cursos de AutoCAD, os cursos de Landscape, e olha, eu vou falar, eu fiz todos esses cursos em horário extra, que era bastante pesado o mestrado, mas eu fiz em horário extra e tudo gratuito pela Universidade Federal de Viçosa. Então foi muito legal. Quer dizer, todo o conteúdo, todo o conhecimento estava lá.
vai atrás quem quer. Então essa é uma característica uma das características que a paisagista precisa ter e saber. Ela tem que saber que o mercado está aí, o mercado está crescendo de paisagismo, de jardinagem, devido a toda essa confusão, não só de clima, mas também de pandemia agora, que as pessoas descobriram que elas precisam ter um refúgio dentro do lar. Então, o paisagismo é top, sim, está em crescimento, sim. Floricultura todo ano cresce mais, então o trabalho com plantas e paisagismo é efetivamente o mais em crescimento que tem relacionado ao setor produtivo, tá? Não estou falando de setor industrial, setor comercial, não, estou falando de setor produtivo, de produção de insumos mesmo, produção de plantas e produção de obra qualificada para que essas pessoas possam trabalhar com paisagismo. Por isso que nós estamos falando aqui dessas características que você precisa saber, que você tem essa qualificação para iniciar aí no mercado de paisagismo. Né, Ingrid? Legal saber disso, porque eu acabo assim refazendo um pouco a minha história, contando toda essa formação para vocês. Eu não estou contando para me gabar e tal. Nossa, fulana fez mestrado, e daí? E daí, porque é todo o conhecimento que você adquire na vida, ele vem muito mais influente para mim do que um simples título ou um simples papelzinho que me deram lá falando que eu sou mestre. Então, para mim, o título, o nome do título, mestre ou doutora, não significa nada. Para mim, não significa nada. Mas significa todo o conhecimento que eu tive, todo o aprendizado que eu tive, todas as pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer, tanto no mestrado quanto no doutorado, os meus orientadores, os meus colegas. É um aprendizado fora do comum. Vocês não fazem ideia. Para quem gosta de aprender e gosta de estar sempre em constante dinâmica com todo o planeta, eu falo com todo o planeta porque eu conheço pessoas de vários lugares do mundo e tenho contato com elas, onde a gente fica trocando ideias do que está acontecendo aqui e o que está acontecendo lá. Então isso é muito importante, essa rede de contatos para você estabelecer. E você precisa saber disso, saber que você precisa, se você quer se tornar uma paisagista e quer realmente ser uma paisagista reconhecida, de sucesso, renomada, que as pessoas olhem para você e vejam uma profissional séria, qualificada, que sabe do que está falando,